Fala galera, bem-vindos ao canal, eu sou o Luiz Fernando e aqui é o Economista. O assunto do vídeo de hoje será explicado de uma maneira bastante intuitiva. Trarei alguns conceitos também, porém esses próprios conceitos têm uma pegada bem intuitiva. Então, sem mais delongas, bora lá. Como começamos a analisar uma ação? Devemos analisar apenas a empresa ou devemos analisar empresa, setor em que está inserida e a conjuntura da economia? A resposta é bastante óbvia para todos nós. É necessário avaliar o mercado como um todo antes de decidir investir numa determinada ação ou não. Alguns estudos trazem duas formas de analisar ações no longo prazo: o método bottom-up e o método top-down. Ambos os métodos acabam sendo a mesma coisa, porém de maneira inversa. Rapidamente, o bottom-up seria analisar e avaliar uma ação começando pela análise da empresa até chegar à análise macroeconômica, ou seja, a análise da economia como um todo. Já o top-down é o contrário, seria começar analisando a economia geral até chegar à análise da empresa em questão. Então, quais as características destes métodos e o que é necessário avaliar para decidir ou não realizar um investimento em determinada ação ou empresa? As características principais destes métodos são a análise macroeconômica, a análise setorial e a análise da empresa. Primeiramente ou por último, a ordem na qual analisamos não é muito importante, devemos fazer uma avaliação macroeconômica do país onde está inserida a ação ou empresa na qual queremos investir. Como andam as taxas de juros de livre risco do país, a inflação, o risco país, o PIB, as projeções nos órgãos competentes da economia, o endividamento e as políticas que estão sendo implantadas na economia em geral, regulamentações, reformas, entre outros. Quer dizer, a análise da economia do país como um todo para ter uma visão se ele está em recessão, estacionária ou em crescimento. Dependendo da situação, irá afetar positiva ou negativamente o retorno da determinada ação. O que nós sabemos, por exemplo, é que quanto maior a taxa de juros de livre risco, menor é a atratividade que ações em geral têm, já que poderia-se alcançar o mesmo retorno investindo em títulos públicos que em determinada ação. Porém, praticamente sem risco algum, apenas o risco do próprio governo do país. O PIB também é outro indicador que no longo prazo acompanha o mercado. Projeções positivas dele aumentam as expectativas dos investidores, mas projeções negativas diminuem essas mesmas expectativas. Logo, nesta característica de análise macroeconômica, se deve avaliar a situação da economia do país e identificar se ele é um bom lugar para você realizar seus investimentos. A próxima característica destes métodos é a análise do setor em que a ação está inserida, a análise setorial. Existem vários setores econômicos, como saúde, financeiro, tecnologias da informação, telecomunicações, bens cíclicos e não cíclicos, setores da utilidade pública e alguns outros. E dentro destes setores estão os subsetores, como energia, água, gás, alimentos, bebidas, construção civil, e automóveis, medicamentos e vários outros. Sendo assim, na análise setorial, devemos avaliar a situação do setor em que determinada ação está inserida, verificar se existe certo grau de monopólio ou oligopólio do setor por uma ou algumas poucas empresas, identificar se existe a possibilidade de novas taxas ou impostos através das políticas do governo que podem vir a ser implantadas que afetam diretamente os resultados do setor, averiguar como anda a situação do setor em questão na economia, se está em fase de expansão ou retração, ou se já está bem consolidado, e por último, procurar as empresas líderes do setor em questão e também as empresas que apresentarem bom crescimento perante as suas concorrentes setoriais, companhias do mesmo setor. A última característica destes métodos seria realizar uma análise da empresa. Nada mais é que avaliar os fundamentos da empresa, o desempenho histórico, perspectivas futuras de crescimento, seus resultados trimestrais, suas demonstrações financeiras,
lucros, dívidas, receitas e verificar como andam seus indicadores fundamentalistas também. Portanto, é analisar a fundo a empresa e todos os seus resultados econômicos e financeiros antes de você decidir investir nela. Nesta análise, é importante procurar empresas líderes em seus respectivos setores e empresas que tenham proporcionado um bom crescimento em relação aos seus concorrentes no setor. Para encontrar estes dados das empresas, basta apenas digitar RI e o nome da empresa no Google e clicar no primeiro link que você será redirecionado à página web onde a companhia fornece todas as informações importantes e relevantes e todos os resultados econômicos e financeiros para vocês investidores. Ou também pode acessar sites que fornecem essas informações de maneira mais rápida e simples, como o Status Invest, Suno Analytica, Fundamentei ou Fundamentos. Os links destes sites estarão na descrição para você acessar. Eu não tenho parceria alguma com nenhum desses sites. Eu recomendo eles porque realmente são muito bons e respeitados, então vale a pena você conferir. Por hoje é só, muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, deixe aquele like se gostou e ativa o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo, galera, valeu!